Olá, alunos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Professor Luiz Marques aqui para mais uma videoaula. Eu espero que vocês gostem e possam aproveitar ao máximo o nosso material e o tema da nossa aula. Como vocês podem ver, o tema da nossa aula hoje vai ser a Introdução ao Estudo da História. Ok? E esta aula vai ser dividida em 5 pontos. Acompanhe comigo quais são. O que a história estuda? Quem estuda a história? Qual o papel da história? Segundo ponto, fontes históricas. O que são fontes históricas? Para que elas servem? Quem utiliza essas fontes históricas? Terceiro ponto, diferentes tipos de interpretações da história. Como assim? Qual o papel da visão ou qual a importância da interpretação da história feita pelo historiador? Quarto ponto, o sujeito histórico. Quem faz a história? Como fazemos a história? Quinto e último ponto, a interdisciplinaridade da história. A história ela é uma ciência que não caminha sozinha. Ela depende do auxílio de outras áreas do conhecimento. E nesta aula nós vamos buscar quais são essas áreas que ajudam a história. Acompanhe comigo. Primeiro ponto. O que a história estuda? O que é história? Para começarmos, a história ela é uma ciência que estuda as ações dos seres humanos ao longo do tempo e no espaço. Ou seja, desde que o ser humano surgiu até os dias de hoje, compreendendo a sua existência no tempo e no espaço geográfico em que ele habita, em que ele existe. Quem estuda a história? O responsável pela formação do processo histórico são os historiadores. Mas o historiador, ele não é um professor de história, ele não é aquele único sujeito que conhece todo o processo histórico. O historiador pode ser você, pode ser eu, um professor, um médico. Então, assim, todos nós somos historiadores. Aqueles que gostam de estudar a história é um historiador. E o historiador, ele busca compreender o passado das pessoas, o passado dos povos ou das nações, buscando entender melhor o momento no presente. Ou seja, buscamos o conhecimento do passado para entendê-lo no presente. E assim, evitar que a história se repita no futuro. Uma frase: povo que não conhece a sua história está fadada a repeti-la. Portanto, estudar a história, conhecer o passado e entender no presente é o melhor processo para evitarmos os mesmos erros no futuro. Bom, o historiador, através da história, ele busca compreender a formação das sociedades, como elas se organizam, o modo como elas trabalham, como elas organizam, né, esse modo de trabalhar, né, busca também compreender por que há tanta má distribuição de riquezas, né, o jeito que essas pessoas moravam, que elas se organizavam nas moradias, como se alimentavam, né, busca compreender também os costumes e até mesmo a forma de pensar. Lembrando que esse modo de pensar, cada sociedade, cada povo, cada nação, ela pode compreender de uma maneira diferente, de acordo com os seus costumes e a sua cultura. Ok até aí? Bora lá para mais um tópico, então? O que são fontes históricas? Para que servem essas fontes históricas? O historiador, ao estudar o passado, ele precisa ter contato com as fontes históricas. E o que são fontes históricas? Tudo aquilo que nos traz informações ou que são vestígios do ser humano ao longo do passado. Ou seja, tudo aquilo que nos traz informação do passado. E essas fontes históricas, elas podem ser classificadas em 4 categorias. A primeira categoria são as escritas.
aqueles documentos de época ou objetos que possuem a escrita, como cartas, como livros, como jornais. Segunda classificação são as iconográficas. Iconográficas, nada mais, pessoal, a palavra parece meio difícil, né? Desconhecida por alguns, mas as fontes históricas iconográficas são as imagens, como por exemplo, a arte rupestre, como por exemplo, uma foto, ou como um quadro. Terceira categoria das fontes históricas são as materiais. Essas materiais pode ser uma obra arquitetônica, pode ser uma estátua, pode ser um prédio ou até mesmo um fóssil, como vocês podem ver na imagem. Quarta e última categoria das fontes históricas são as orais. As orais, todas nós usamos, todos os povos utilizam, mas ela é predominante naqueles povos que não possuem escrita, como povos indígenas ou povos tribais da África. Ou seja, são fontes orais de povos que não possuem escrita. Mas também elas podem ser classificadas como, por exemplo, uma música, uma história do folclore. Então, todas essas fontes históricas, o historiador pode usá-las para formar um processo histórico, ou para compreendermos o processo histórico. Tudo bem? Bora para mais um tópico, então? Bora lá. Diferentes interpretações da história. Primeira coisa que nós temos que entender nesse ponto, galerinha, é o seguinte: a ciência, ou a história, melhor dizendo, ela não é uma ciência empírica. O que isso reflete? Reflete que ela é uma ciência que se trata somente de teorias. Por mais que você baseie os seus estudos, a sua pesquisa em objetos, em documentos da época, nada mais vai refletir uma teoria. Por quê? Porque ao longo do processo histórico, um outro historiador ou uma outra pessoa, ela pode analisar novamente o seu objeto de estudo e refazer essa teoria. Portanto, ela pode ser alterada. Isso acontece no processo histórico. Todas as teorias, todos os estudos, elas podem ser modificadas, ok? Isso pode levar 10, 15, 20, 30, um século, 2 séculos. Isso vai depender do processo histórico. Tudo bem até aí? Então, bora lá. Ao analisar e interpretar as fontes históricas, o historiador precisa ter muita habilidade e cuidado. Ressalto que, para interpretar o processo histórico, cada historiador vai depender da sua visão, tá? Ou seja, cada historiador terá uma interpretação dos fatos históricos. Isso vai depender de qual ponto ele vai partir o seu foco, ou seja, em qual categoria ele vai focar os seus estudos. E eu citei aqui alguns exemplos para vocês. Tá? Alguns historiadores podem partir dos aspectos econômicos, alguns dos aspectos políticos e outros dos aspectos culturais. Isso trará para nós uma diferença na interpretação da história. Por isso, a história ela pode ser interpretada de diversas maneiras. Tudo bem? Ao focar em um ou mais desses aspectos, o historiador pode contribuir para um processo de interpretação diferente da história, a partir do enfoque que ele escolheu. Assim, podemos dizer que não há uma verdade única e absoluta no processo de interpretação da história. Tudo bem até aí? Bora lá então, galerinha? Se ficar alguma dúvida, pessoal, não esqueçam, o e-mail para contato estará na descrição do vídeo. O sujeito histórico. Quem é o sujeito histórico? Qual o papel dele no processo histórico? Para a gente começar, galerinha, pensem no seguinte: quem faz a história? Quem faz a história são os seres humanos. Portanto, o sujeito histórico ele é composto pelos humanos. Somente os humanos fazem
história, tá bom? Então, quando estudarmos a história, não esqueça, estamos estudando a ação dos seres humanos. Portanto, eram considerados sujeitos históricos há muito tempo atrás, até ali por volta de 1920, 1930, apenas reis, generais e políticos. Pessoas do alto escalão da sociedade, pessoas ricas, pessoas importantes. E acreditavam que apenas esses personagens de destaque determinavam os rumos da história, o que poderia e o que deveria acontecer. A partir então de 1929, os historiadores, partindo ali da escola dos análises, com Lucien Febvre, os historiadores mudaram essa concepção, passaram a interpretar e formular conceito de sujeito histórico de maneira diferente. A partir daí, então, surgiram o sujeito coletivo e o sujeito individual. Uma nova interpretação dos processos históricos, não apenas baseando em personagens importantes. Até porque, nesse processo, excluíam-se escravos, índios, capatazes, comerciantes, tá? Pessoas do alto escalão, do baixo escalão da sociedade. A partir da Escola dos Análises, de 1930 em diante, então, esses personagens que eram esquecidos passaram a ter uma nova visão, uma nova importância no processo histórico. Tá? Observem que nas imagens abaixo, galerinha, eu coloquei para vocês duas imagens, o sujeito individual e o sujeito coletivo. O sujeito individual pode ser um índio, pode ser um professor, pode ser um médico, pode ser um advogado. Já um sujeito coletivo, ele possui suas características realizadas em coletivos, ou seja, grupos de pessoas, tá? Grupos de seres humanos. Então, ela só pode ser realizada, para ser caracterizada como sujeito coletivo, precisa ser realizada em grupos, como a imagem que eu coloquei abaixo para vocês, retratando uma manifestação. Beleza, galerinha? Não esqueçam, dúvidas, entrem em contato com o e-mail que estará na descrição. Quinto e último ponto, vamos analisar aqui, pessoal, a interdisciplinaridade da história. Como eu disse no começo do vídeo, a história é uma ciência que não caminha sozinha. Ela precisa da ajuda de outras áreas do conhecimento. E as áreas que nós vamos destacar aqui para vocês, galerinha, né, nós vamos avaliar qual a participação delas na formação do processo histórico. A primeira delas, como vocês podem ver, são os arqueólogos. Estes arqueólogos são os responsáveis por escavar, buscar e encontrar vestígios de materiais deixados pelos homens, pelos seres humanos ao longo do tempo. Eles buscam, encontram, catalogam, né, e entregam ao historiador para usá-los como fonte histórica. A segunda área do conhecimento que ajuda o historiador são os sociólogos. Qual o papel dos sociólogos? Ele vai estudar a sociedade humana e as suas relações em família, na escola e até mesmo nas áreas profissionais. O comportamento do ser humano em sociedade. Terceira área do conhecimento que auxilia o historiador são os antropólogos. Lembrando, pessoal, que os antropólogos, eles vão partir de uma outra organização da sociedade, agora focando mais nos aspectos físicos, na cultura, na biologia, tá? Nos mitos, tá? Na língua, no idioma que cada povo, cada nação fala. Tá bom? Quarto e último área do conhecimento que pode ajudar o historiador são os geógrafos. Eles, por sua vez, estudam as transformações no espaço terrestre, né, do período em que o ser humano passou a viver em determinada região. Eles estudam também as causas dos fenômenos
realizados pelos seres humanos e a sua transformação no meio em que eles vivem. Juntando todas essas áreas do conhecimento, o historiador vai ter bastante conhecimento, bastante informação para organizar esses processos, essas informações e assim nos dar o rumo da história dos seres humanos. Acabamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e deixem seu joinha, tá? Se inscreva no canal e não esqueça, dúvidas, sugestões ou reclamações, o e-mail estará na descrição do vídeo para contatos. Até a próxima aula, galera. Tchau!